pessoas celebram, mas não sabem muito bem o que aconteceu com o primeiro Natal. Ele está registrado nos evangelhos de Mateus e de Lucas. João e Marcos não falam nada sobre o Natal, mas Lucas e Mateus narram aquilo que nós precisamos compreender sobre o Natal. Pastor, quais foram os fatos cronologicamente descritos no Natal? Se você fizer uma leitura de Lucas e de Mateus, você pode mais ou menos ter uma sequência de fatos. O primeiro fato do Natal, sem dúvida nenhuma, é a anunciação do anjo. Quando o anjo, então, encontra uma jovem adolescente em Nazaré, e aparece essa jovem e traz uma notícia constrangedora para essa jovem. Isso está em Lucas, capítulo de número 2, Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso 26. Maria fica muito perturbada e constrangida, porque o anjo disse que ela ficaria grávida e ela teria um bebê. E o texto diz que Maria, por causa disso, se perturbou muito. Imagine só uma jovem desposada, tipo um noivado, mas mais sério do que um noivado, e de repente o anjo aparece e diz que ela vai ficar grávida. As implicações para isso eram terríveis naquele tempo. A lei de Moisés dizia que se uma jovem desposada aparecer grávida, ela seria morta. E certamente isso tudo passou na cabeça de Maria. Mas, com a notícia do anjo e com as palavras de encorajamento do anjo, que foram duas palavras maravilhosas. Primeiro, o anjo chega perto de Maria e diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa é saber que a mensagem de Jesus ao mundo é uma mensagem de alegria. Alegra-te, muito favorecida. E o anjo também, quando Maria se perturba com aquela notícia, porque ela mesma inquire o anjo, ela diz assim: mas como? Eu nunca tive relação com homem algum, como eu vou ficar grávida? E a segunda palavra do anjo é uma palavra também igualmente muito constante na Bíblia. Ele diz: não temas, Maria, o Senhor é contigo e você achou graça diante de Deus. Pastor Luciano disse aqui das quintas-feiras que essa palavra não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Não temas, pois o Senhor é contigo. E eu aqui disse que é uma palavra para cada dia do ano. Inclusive, se o ano for bissexto, já tem uma palavra para aquele dia. E o anjo disse isso para Maria. E Maria, então, de forma destemida e corajosa, do capítulo 1 de Lucas, no verso 38, Maria, então, faz a confissão de fé em Jesus. Eis aqui a tua serva, faça comigo conforme a tua vontade. Em outras palavras, eu estou pronta para viver ou para morrer por causa de Jesus. E aí, irmãos, é bonito porque Maria foi a primeira pessoa a decidir, a pronunciar uma profissão de fé, uma confissão de fé em Jesus, com todas as implicações de vida ou de morte. Maria foi destemida e corajosa, uma camponesa simples, pobre, humilde, desposada com um homem da família de Davi. Ele tinha uma descendência real, mas essa moça era uma moça simples, e ela então é escolhida para ser o receptáculo do Logos eterno, da segunda pessoa da Trindade, do Filho bendito, coeterno com o Pai, e da mesma natureza que o Pai. Ela foi escolhida para ser o receptáculo desse Deus que ganharia agora uma carne, um corpo, uma forma, como eu e você. E ela foi corajosa e destemida. Ela diz: olha, eu estou pronta, faça-se comigo conforme a tua vontade, para o bem ou para o mal, eu estou aqui. Que coisa corajosa, irmãos, com todas as implicações que ela poderia sofrer por causa dessa gravidez esquisita aos olhos do povo. Ela abraçou Jesus Cristo e creu nele, e foi a primeira pessoa a confessar sua fé no Senhor Jesus. É claro que nós, na igreja evangélica,
a gente não dá a Maria um status de Deus, como muitas vezes a teologia católica faz. Mas nós não podemos desprezar o testemunho das Escrituras sobre essa mulher. E ela foi extremamente corajosa, e ela enfrentou todas as implicações de uma gravidez inexplicável aos olhos humanos. O segundo fato do Natal foi agora o seu marido. Como? Eu vou contar isso para José. A grande pergunta que eu acho que Maria deve ter tido é a seguinte: se eu chegar perto dele e falar que a minha barriga vai crescer e que a obra é do Espírito Santo, ele vai acreditar? Você acreditaria? Imagine, irmãos, que essa menina sofreu um dilema, porque o texto diz em Lucas 1, 26 a 38, que o anjo aparece a Maria, a mais ninguém, no recôndito lá da sua casa simples de camponesa em Nazaré. Inclusive hoje, quando você visita a cidade de Nazaré, como o pastor Luciano já foi com uma caravana 2 vezes, você vê que em cima da casa de Maria, que eles entendem que era a casa de Maria, ou nas ruínas dessa casa que fica num subterrâneo profundo da igreja da Natividade, lá em Nazaré. Uma igreja linda, construída sobre o local onde a tradição acredita que Maria foi visitada pelo anjo. Tem esse lugar, até hoje lá em Nazaré. E o interessante, irmãos, que Maria então certamente conta para o seu marido. Pastor, onde está esse relato? Agora em Mateus. O relato de Mateus, no capítulo 1, depois da genealogia, que você vê aquela lista de nomes intermináveis, ele passa para o nascimento de Jesus, mas a ênfase de Mateus não é em Maria, é em José. É Lucas que enfatiza Maria, e isso também tem uma razão. Pastor, por que um evangelista escolhe narrar fatos com respeito a Maria e o outro fatos com respeito a José? É por causa da natureza do evangelho que foi escrito. O evangelho de Lucas foi escrito para os gentios, e era um evangelho que incluía dentro dele não só o judeu, mas todos aqueles que eram considerados pessoas não gratas para o judeu, como criança, mulheres e as outras pessoas. É por isso que no evangelho de Lucas, a figura central do nascimento de Jesus é Maria, porque ela é uma mulher. E Lucas quer mostrar como esse evangelho alcança também o quê? As mulheres. Mas Mateus não. Mateus é judeu. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus convertidos. E para aqueles judeus também que ouvissem a mensagem do evangelho e viessem a crer em Jesus. Por exemplo, o evangelho de Mateus está cheio de citações do Velho Testamento. Por quê? Porque ele quer provar que Jesus é o Messias prometido no Velho Testamento para o judeu. E principalmente que ele é o rei que viria. E daí a ênfase de José. Por quê? Porque Mateus diz que José era da família de Davi. E quem era Davi? O grande rei, que teve uma promessa de que o seu filho se assentaria no trono e governaria para sempre. Então a ênfase de Mateus é em José, porque José era da descendência de Davi, e sendo um pai emprestado de Jesus, Jesus era o rei prometido. E o interessante é que depois da genealogia de Mateus, Mateus introduz o relato de José. Pastor, o que José fez quando recebeu a notícia? A Bíblia diz que José era um homem justo. Pode ler lá. Justo. José era um homem crente, irmãos, um homem piedoso. E ele resolveu deixar Maria secretamente. A gente, quando lê isso, acha que ele foi um sujeito ruim, né? Olha lá, abandonou a mulher. Mas não, irmãos. Essa interpretação é completamente equivocada. Por quê? Porque se José tivesse dado uma denúncia da sua esposa, ela estaria em maus lençóis e talvez fosse passiva até de morte,
depois que a barriguinha começasse a crescer. Mas deixando Maria secretamente, não haveria denúncia e não haveria com que a acusar. E ele preservaria quem? Maria. Então o gesto de José, de deixar a sua esposa, não foi um gesto cruel, foi um gesto para preservar sua esposa e preservar a história que ela contou para ele, que cá para nós é difícil de engolir, não é? O Espírito Santo descerá sobre ti como uma sombra e te envolverá, e você dará à luz um filho, ele será um ente santo e será chamado Filho de Deus. Que história é essa, mulher? Mas veja que José, ele resolveu não expor a sua esposa ao vexame e à vergonha, está escrito isso no texto. E não querendo a infamar, ou seja, não querendo provocar uma denúncia contra ela e ela ficar mal falada na aldeia, ele resolve deixá-la secretamente. Mas o texto é bonito, irmãos. O texto diz assim, quer ver? Enquanto ponderava nessas coisas, José dormiu e ele teve um sonho. E nesse sonho, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, lá em Lucas 1, predizendo o nascimento de João Batista, o mesmo anjo que visitou Maria, que o nome dele lá é Gabriel, e falou com Maria sobre o seu nascimento virginal, apareceu a José em sonho. E quando esse anjo aparece a José em sonho, ele começa com a mesma palavra que ele disse para Maria: José, não temas tomar Maria como a sua esposa, porque o ente que nascerá dela será chamado Filho de Deus, e ela lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O texto diz que depois que José recebeu a confirmação do testemunho da sua mulher, ele a tomou para si. Agora, preste atenção no relato de Mateus. Contudo, ele não a conheceu até o menino nascer. O que significa isso, pastor? Em todo casamento, quando você casa, você tem a noite de núpcias, né? Você quer conhecer a sua mulher. A palavra conhecer aqui não é conhecer de você saber quem é. É de você ter definitivamente os laços, né, estreitados através da intimidade do casal de um homem com a mulher. Pastor, o que José fez? José, irmãos, percebeu que o que nela era tão puro, tão santo, que a coisa era tão de Deus, que o relato de Mateus diz que ele não a conhecera até o menino nascer. Pastor, o que significa isso? Enquanto a barriguinha de Maria não cresceu, enquanto os 9 meses não se completaram, enquanto ela não deu à luz a Cristo, José não a conheceu. Aí eu pergunto para você, que homem faria isso? Tem muita gente hoje, irmãos, querendo se separar da esposa por causa de sexo. Tem muita gente hoje, irmãos, que valoriza esse tipo de coisa como sendo a coisa mais importante no casamento. O apelo desse mundo é um apelo sexual. Mas quando a gente olha para a história do primeiro Natal, a gente vê um homem justo, a gente vê um homem temente a Deus, a gente vê um homem que sabe esperar o tempo certo. Por quê, pastor? Nós vamos ver daqui a pouco no relato de Lucas. José esperou Jesus nascer para tocar em Maria, para consumar o seu casamento com Maria. Agora, se você me perguntar, pastor, por que José tomou essa atitude? A Bíblia não diz. Mas eu imagino que talvez é para preservar a pureza, a santidade. Entende? A maravilha da obra de Deus em Maria, sem a contaminação do homem. Porque Jesus nasceu sem
pecado. Depois que José é acalmado pela visão do anjo, que ele toma Maria, eles continuam na sua aldeia de Nazaré. Não se esqueçam que eles eram de Nazaré. E agora vem o outro episódio dessa novela maravilhosa do nascimento de Jesus, que está em Lucas capítulo 2. É o nascimento propriamente dito. O texto diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, que era o grande imperador romano na época. Quem era César Augusto? Foi aquele que unificou o Império Romano e o primeiro grande imperador romano que deu proeminência, legitimidade e poder ao grande Império Romano e às suas conquistas. O nome desse imperador era Otaviano. César era um nome tipo fictício do imperador. E Augusto foi um título que ele recebeu por causa da sua glória nas batalhas. Otaviano era um grande guerreiro e um grande general. E ele tomou, à custa da espada, quase todas as regiões à época conhecidas e se tornou César Augusto. E aí sabe o que ele fez? Ele fez um recenseamento. Para quê, pastor? Para saber quantas pessoas existiam no seu império por causa de impostos que ele cobraria. Esse recenseamento não era para pegar as pessoas para a guerra. Era para saber quantos súditos todo o Império Romano tinha, para que eles pudessem saber quanto é que eles arrecadariam. Porque naquele tempo, diferente de hoje, que você paga imposto até para tomar água, naquele tempo o imposto era único, era pago uma vez por ano e por cabeça, per capita. Se você tivesse uma família com marido, esposa e 5 filhos, você pagava o imposto para 5 pessoas. Só que esse imposto era um único imposto e era o imposto anual. Tem um episódio desse com Jesus. Eles acusavam Jesus de não pagar imposto. E o episódio é lindo, né? Jesus manda pescar, isso é outra história, né? E a moeda está na boca do peixe. Que coisa extraordinária. E ele pagou o imposto dele para Pedro, porque o que ele pescou foi um imposto para 2 pessoas. Então veja que César Augusto faz um recenseamento, e nesse recenseamento as pessoas tinham que se recensear-se na sua cidade natal. E o texto diz que tanto José quanto Maria eram de Belém. Claro, era da família de Davi, e Davi era natural de Belém. E o texto diz, irmãos, que José e Maria subiram de Nazaré para Belém. Até nisso a Bíblia é correta. Por quê? Porque Nazaré está situado na Galileia e Belém está situado na Judéia. E a Judéia é uma região montanhosa e alta. E Nazaré está situado numa região plana e baixa. E literalmente de Nazaré para Belém você tinha que subir. E o texto diz isso. José e Maria subiram de Nazaré para Belém. E o texto diz que eles, quando chegaram em Belém, estando ali, então desmistifica essa ideia de que José e Maria chegaram em Belém na hora dela ter o bebê. Porque o texto diz, no verso 6 do capítulo 2, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. Em outras palavras, irmão, não tem esse negócio de Maria ter chegado em Belém às pressas porque estava dando a luz e ficou louca atrás de um lugar para ficar, não. Isso é muito mais romantismo do Natal do que o verdadeiro Natal da Bíblia. O texto diz que estando eles ali, completaram-se os dias, ou seja, chegaram, se hospedaram, viu? E aí completaram-se os dias, versículo de número 6. E o texto diz, irmãos, que essa menina então tem o seu bebê. E 2 coisas aconteceram aqui de forma extraordinária. Primeiro, o texto diz, Lucas relata de forma tão acurada, talvez por ele ser um médico, né? Lucas era um médico gentio, companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas diz que quando o menino nasce, ele foi enfaixado, né? Olha o que diz o texto, versículo
de número 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Deixa eu destacar uma coisa aqui para você. O texto diz que José não conheceu Maria até Jesus nascer. Mas depois que Jesus nasceu, José conheceu Maria. E é por isso que Lucas coloca aqui que ela deu à luz a seu filho primogênito. Se Jesus não tivesse outros irmãos, essa palavra primogênito não teria significado. Entende o que eu digo? Eu tenho uma filha só. Deus me deu a graça de ter a Alissa. Eu não posso dizer que a Alissa é minha filha primogênita. Por quê? Porque eu não tenho outra. A Alissa é minha filha unigênita, ou seja, ela é filha única. O primogênito significa o primeiro dentre outros. É isso que significa primogênito. E Lucas, irmãos, retrata aqui uma coisa que a teologia católica peca. Porque a teologia católica diz que Maria deu à luz a Jesus virgem, e isso é verdade. Mas ela permaneceu virgem. Isso não é verdade. Porque se Jesus é o primogênito, isso significa que ele teve o quê? Outros irmãos. E se você ler os evangelhos, você vai ver que tanto Mateus quanto Marcos não apenas falam desses irmãos, mas citam os nomes deles. Então, na realidade, José esperou Jesus nascer e conheceu Maria, e ela teve uma família abençoada. Você quer ver uma coisa? Você já leu a carta de Tiago? Já leu? Você sabe que a Bíblia tem uma carta que se chama Tiago, não sabe? Essa carta não é do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, irmão de João, pescador lá em Betsaida, em Cafarnaum da Galileia, morreu no início do livro de Atos. Ele foi degolado pela espada de Herodes. Pastor, quem que é aquele Tiago que escreve a carta? Irmão de Jesus. Ele mesmo diz no preâmbulo da carta, Tiago, irmão do nosso Senhor. E aí você vê, querido, que Lucas, no versículo 7, nos informa coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus era o primogênito. Ele foi o primeiro. Tanto é verdade que durante o ministério de Jesus, os seus irmãos não criam nele. Talvez seja por isso que Jesus diz que os inimigos do homem estariam aonde? Na sua própria casa. Os irmãos de Jesus tiveram muita dificuldade de crer nele. Só creram nele lá na frente, depois da ressurreição. Mas o texto diz que quando essa menina deu à luz, ela o enfaixou. Isso aqui é bonito por quê? Porque essa tradição de enfaixar a criança vem do Oriente e até hoje ela existe no Oriente. E essa tradição veio para o Ocidente. A minha filha, quando nasceu, eu lembro que a Tereza tinha um monte de cuero. Quem se lembra do cuero? Hoje em dia ninguém mais tem cuero. Aliás, os jovens não sabem nem o que é isso. Você sabe o que é isso, meu filho? Você não sabe o que é videocassete, você não sabe o que é um monte de coisa, porque já passou isso, né? A tradição, irmãos, do Oriente é que quando nascia uma criança, essa criança, para ser protegida, ela era enrolada em faixas. E essa tradição chegou no Ocidente. E a gente, quando tinha bebê, a gente enfaixava o bebê, ele parecia uma trouxinha, não era? Hein, Mauro? Foi assim que você... Não era assim? Hoje, irmãos, os meninos estão nascendo de tênis, calça jeans e camisa e gravatinha. Hoje as crianças, irmãos, estão nascendo já com o olho aberto, o dedinho assim, ó. Para quê? Para mexer na tela do celular. E se bobear, daqui uns dias já nasce falando. Estou falando sério, irmãos. Essa semana eu tive a alegria de visitar o bebê da Thaís, que foi recebida aqui. Fui lá ver o Felipe. O Felipe tem 20 dias. Eu cheguei lá e esperava encontrar um menininho assim, enrolado nos panos, nas faixas, tá vendo? Cheguei lá, irmãos, na hora que eu olhei para o berço assim, eu levei um susto. Eu falei, minha filha, quantos anos tem esse menino? Ela falou assim, não, pastor, ele tem 20 dias. Eu falei, não pode.
Ele estava com um tênisinho Nike. Ele estava com a bermudinha jeans. E ele estava com a camisetinha toda assim, descolada, brincando e olhando para todo lado. Eu falei, quantos dias tem esse menino? Ele falou, 20, pastor. O senhor quer pegar ele? Eu falei, não, mas ele deve estar muito molinho ainda, né? Eu falei, nada. Ele já está durinho. Peguei o menino, coloquei ele no colo. O menino olhava para mim, só faltava falar assim, pastor. Interessante, irmão. Você já notou isso? Quem enrola a criança hoje, depois de nascida? Mas o texto bíblico é tão bonito, irmãos, é tão fiel, que até a tradição que existia no Oriente, que até hoje existe, esse bebê foi enfaixado. Sabe o que significa isso? No nascimento de Jesus, ele teve todo o cuidado que qualquer criança tem, viu? Todo cuidado. Ele foi enfaixado. Existiam lá pessoas que cuidaram dele. Ele foi enrolado em panos, como qualquer outra criança. Quando nascia, foi enrolado em panos. Só que aqui tem uma diferença grande. E aí está o diferencial, vou provar para você hoje, do Natal. A Bíblia diz que ele ser o primogênito, normal. Ela teve outros filhos. A Bíblia diz que ela o enfaixou, normal. Toda mãe fazia isso com o filho. Mas o texto diz que depois de enfaixado, ela colocou ele aonde? Numa manjedoura. Está aí a diferença. Está aí, queridos, a diferença da vinda de Jesus Cristo e do nosso Rei ao mundo. Ele não foi colocado numa caminha, num trono. Ele não foi colocado num bercinho. Ele não foi colocado num lugar de honra. Ele foi colocado no lugar onde as pessoas da casa entenderam que ele ficaria aconchegado. Pegaram a manjedoura do anexo onde os animais da casa pernoitavam, ajeitaram aquela manjedoura colocando palha quente e panos e depositaram o rei. Ele nasceu aonde? Numa manjedoura. E o interessante, irmãos, que Lucas agora, ele elenca um fato concomitantemente ao nascimento, lá na aldeia de Belém, numa casa simples, e o bebê numa manjedoura. Qual é, pastor? A visão do anjo e os pastores. A cronologia agora está certinha. Depois do nascimento de Cristo, Deus resolveu anunciar esse nascimento. A quem? Aos poderosos? Ao César Augusto? Ao Quirino, governador da Síria? Aos grandes reis da terra? A Herodes e seu séquito que habitavam em Jerusalém? O primeiro anúncio desse bebê na manjedoura foi comunicado a quem? Foi comunicado aos pastores. É o texto que eu quero ler com os irmãos. Lucas capítulo 2, verso 8. Olha que narrativa bonita. Havia naquela mesma região, por quê, pastor? Porque na realidade o campo de pastores ficava um pouco afastado da pequena vila de Belém. E naquela mesma região, diz Lucas, viviam nos campos os pastores, e eles guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Versículo 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Deixa eu explicar para vocês por quê. 450 anos Deus permaneceu em silêncio e não teve nenhuma manifestação da glória de Deus durante os 450 anos. Deus permaneceu em silêncio e não manifestou a sua doce revelação para ninguém. Agora, depois desse silêncio longo de Deus, a Bíblia diz que o anjo aparece a um grupo de pastores. E se você der uma olhadinha no contexto daquela época, pastores naquela época eram considerados a profissão mais simples, mais desprovida de qualquer tipo de importância naquela sociedade. Pastores naquela época não podiam entrar no templo, não podiam adorar a Deus,
Não podiam entrar nas casas sem antes se purificar, porque eles eram considerados imundos. Você quer ver que isso é verdade? Lembra do profeta Samuel na casa de Jessé? Lembra quando o profeta chega na casa de Jessé em 1 Samuel 16, e ele diz para Jessé assim: aqui dentre os teus filhos, Deus foi provido de um rei. Você se lembra quem é que Jessé desfila diante de Samuel para saber qual seria? Aqueles que estavam em casa, aqueles altos, robustos, aqueles rapazes que de repente, aos olhos do pai, seriam aptos para ser rei. E um a um, a Bíblia diz que Deus rejeitou os filhos de Jessé. Não é este, não é este, não é este. Quando terminaram de desfilar os filhos que estavam em casa, foi Samuel que perguntou a Jessé: escuta, Deus não erra na sua palavra. Porventura você não tem outro filho? Aí eu pergunto a vocês, por que Jessé, entre aspas, esqueceu de Davi? Porque Davi era pastor. Na cabeça do papai Jessé é o seguinte: Deus nunca iria prover para si um rei que seria pastor. Por quê? Porque pastor é considerado algo de pouca importância, e mais ainda, era considerado indigno você ser pastor e imundo diante da religião e diante de tudo aquilo que você pudesse prestar como culto a Deus. Quando Samuel diz isso para Jessé, ele disse assim: eu tenho mesmo, mas ele é pastor de ovelha. Entenderam por que a gente acha que Jessé esqueceu do filho? Não é que ele esqueceu do filho, é que na cabeça de Jessé, nunca Deus se proveria de um rei pastor, porque o pastor é indigno. Mas foi esse que Samuel disse assim: chame Davi aqui, porque enquanto ele não chegar aqui, eu não saio daqui. E Samuel manda trazer Davi. Quando Davi entra em casa, o texto diz que tinha 7 dias que ele estava fora pastoreando o rebanho. Já pensou o cheirinho de Davi? Já pensou como é que ele chegou dentro de casa? Para encontrar o grande Samuel? Já pensou como é que ele estava cheirando o quê? A ovelha? Mas quando Davi entra dentro de casa, sem ele falar nada, Deus fala com Samuel: é este. Agora, vocês entenderam, irmãos? O anjo que fala com Zacarias, que a mulher dele, Isabel, vai ter um filho, sendo ela estéril, e esse filho seria João Batista. O mesmo anjo que anuncia a Maria, que ela seria o receptáculo do nosso Redentor, através da obra milagrosa do Espírito Santo. O mesmo anjo que apareceu em sonho a José de noite, e diz a ele: não temas tomar Maria por sua mulher. Foi o anjo que apareceu agora lá no campo dos pastores e anunciou as boas novas do Evangelho de grande alegria, mas eles temeram. Entende por que eles temeram? Considerados impuros e imundos, a Bíblia diz que o anjo e a glória de Deus brilhou ao redor deles. O que eles pensaram? Estamos fritos. É agora que vai chegar o nosso juízo. É agora que nós vamos ter que prestar conta para Deus de tudo que a gente está fazendo aqui, cuidando de ovelha. E o texto diz que eles temeram muito. Agora veja a resposta do anjo para eles. Versículo 10, eu já estou terminando. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Que palavra, hein, irmãos? Veja que o anjo deu essa palavra para Maria, deu essa palavra para José e deu essa palavra para os pastores. Por quê? Porque todos eles temeram. Cada um à sua maneira temeu. E o anjo chega e diz: olha, não temais, eis que vos trago boa nova,
de grande alegria que será para todo o povo. A mensagem do Evangelho, irmãos, eu não me canso de dizer isso, ela é uma mensagem de grande alegria. Mas por que o anjo enfatizou isso para os pastores? Porque eles acharam que a visão de anjos era para trazer juízo a eles, mas não, era para trazer alegria e principalmente salvação. E o anjo disse: olha, essa mensagem será para todo o povo. Mas sabe o que me encanta, irmãos? O primeiro grupo de pessoas que foi anunciado o bebê na manjedoura foi o grupo de pastores. Pastor, o que isso mostra para nós? Mostra para nós, irmãos, que Deus parece que é um Deus que se inclina para os pequeninos, né? Para os humildes, para aqueles que não são, para aqueles que de repente não têm nenhum tipo de dignidade aos olhos dos homens, mas são esses que de repente Deus se acha digno aos olhos deles. E esse anjo se revela agora pela primeira vez e anuncia esse evento maravilhoso a um grupo de pastores. E aí no versículo 11, eles começam a discorrer o fato. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Veja bem a ênfase, hoje. Então o anjo apareceu no campo dos pastores no dia que Maria teve o bebê. Está vendo? Enquanto Maria estava dando à luz a Jesus, enfaixando o menino e colocando numa manjedoura, lá no campo dos pastores, nos arredores de Belém, o anjo apareceu a eles e disse assim: hoje nasceu, lá na cidade de Belém, o Redentor. Versículo de número 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E aí, irmãos, verso 12. E isto vos servirá de sinal. Pastor, qual o sinal, o grande sinal do Natal? A árvore? Não. As luzes? Não. Os presentes? Não. As renas com Papai Noel? Não. A comida? Pernil, o peru, o bacalhau? Não. A família em volta da mesa? Não. Ah, já sei, a estrela. Ah, isso é o sinal do Natal. A estrela de Belém? Não. Pastor, qual é o sinal do Natal? O que a Bíblia diz para mim e para você que o Natal representa? Qual é o sinal que representa o Natal? Está aí no versículo 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Está vendo a ênfase de Lucas? Qual o sinal do Natal? O bebê na manjedoura. Esse é o sinal. Pastor, quer dizer que as outras coisas nós não podemos fazer? Absolutamente, eu não disse isso. Você pode ter uma mesa farta, você pode ter presentes, uma árvore de Natal, luzinhas, sem problema. Você pode ter essa alegria da gente celebrar, mas saiba de uma coisa, nada disso é o sinal do Natal bíblico. O sinal é o bebê na manjedoura. É por isso que Lucas, lá no nascimento de Jesus, dá ênfase de Maria em enfaixar o bebê e colocá-lo na manjedoura. Porque no mesmo momento que ela estava fazendo isso, o anjo estava comunicando aos pastores o grande sinal. Qual é o sinal? O bebê na manjedoura. O interessante é que a igreja primitiva, no início, que eles começaram a ter o dia 25 de dezembro para comemorar o Natal, porque isso foi uma data fictícia, né, irmãos? Os irmãos sabem disso, não preciso nem te falar. Talvez Jesus não nasceu mesmo no dia 25, mas não tem problema, é uma data que a gente comemora. A igreja primitiva se cumprimentava no Natal assim, quer ver? O Salvador nasceu. Aí o outro respondia: e ele nasceu numa manjedoura. Eles não diziam Feliz Natal. Hoje é Feliz Natal, né? Feliz Natal. Não. Quando chegava ao Natal, eles diziam uns aos outros: o Salvador nasceu.
Qual era a resposta? E ele nasceu numa manjedoura. Por quê? Este é o sinal do Natal. E vejam agora, irmãos, o que acontece em seguida. Versículo 12. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. Aquilo que era invisível aos olhos do homem se tornou visível. Aquilo que a gente só imagina se tornou realidade, visível àqueles pastores aterrorizados. O texto diz que essa milícia celestial estava louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente. Aí veja bem, irmãos, como uma coisa segue a outra. E acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Em outras palavras, no exato momento do nascimento, o menino já enfaixado, limpo, deitado na manjedoura. Os anjos avisam os pastores, eles correm para Belém e encontram exatamente aquilo que os anjos diziam para eles. Verso 17. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Em outras palavras, eles contaram para a família, para aquelas pessoas que estavam lá, o que eles tinham visto e o que eles tinham ouvido dos anjos. E qual foi a reação deles? Verso 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Se admiraram mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque a coisa aconteceu num recôndito de uma casa humilde, num lugar humilde do planeta. Ninguém sabia de nada, mas Deus, irmãos, abriu os céus, e Ele trouxe a milícia dos anjos, e todos ficaram admirados, e eu acho particularmente, que eles também ficaram admirados, porque pensaram assim: puxa, isso foi revelado a um grupo de pastores, mas eles ficaram admirados, por tudo que eles ouviram, e eles então testemunharam para aquela família tudo o que tinha acontecido ali. Versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria era assim, né, irmãos? Eu acho que ela deve ter pensado assim, quando ela recebeu essa maravilha de testemunho dos pastores. Eu acho que ela deve ter olhado para a manjedoura, para aquele bebezinho, e deve ter pensado assim: meu Deus, quem será esse menino? Que esse menino será? E ela guardava tudo no coração. Verdadeiramente, Senhor, quem será esse menino? Versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Deixa eu terminar, irmãos, e fazer algumas considerações com os irmãos sobre o sinal. O bebê na manjedoura é o sinal. Esse é o sinal do verdadeiro Natal. Não que outros sinais não sejam importantes. A estrela é importante. Os magos seguiram a estrela até onde o bebê estava. E a Bíblia diz que quando eles chegaram em Belém, a estrela repousou sobre o bebê que estava na casa. A estrela é importante. Veja que quando Jesus entra no mundo e quando Jesus sai do mundo, dois eventos cósmicos aconteceram. O cosmo, o universo, deu testemunha do nascimento e da morte do Messias. Quando Jesus nasceu, houve a grande luz da estrela, mas quando Jesus morreu, houve trevas sobre toda a terra. Veja, irmãos, que o cosmos que foi criado por esse Deus, que sem Ele nada do que foi feito se fez, anunciou a vinda e a morte do Redentor. É claro que a estrela de Belém, ela é um símbolo maravilhoso do Natal, mas ela não é o sinal. O sinal é o bebê na manjedoura. E aí eu pergunto: pastor,
o que esse sinal nos comunica hoje? Qual é a mensagem do Natal? O que esse sinal do bebê na manjedoura traz para a realidade da época e para a nossa realidade no século 21? Rapidamente, deixa eu dizer a vocês o que esse sinal nos comunica. Em primeiro lugar, irmãos, o bebê na manjedoura nos comunica humildade. Jesus não nasceu num palácio de reis. Jesus não nasceu num lugar escolhido onde reis e autoridades nasceriam. Jesus nasceu numa casa de um camponês humilde na cidade de Belém. Jesus não foi depositado num quarto, num lugar de luxo e numa cama tão preparada e perfumada como foi, por exemplo, depositada a minha filha. Ele foi depositado numa manjedoura, num lugar onde colocavam-se palha seca para os animais comerem à noite, porque eles eram guardados durante a noite ao lado da casa e da propriedade da família. E foi nessa manjedoura que Jesus foi colocado, envolto em faixas, e ali serviu do seu bercinho. A palavra de Deus lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, querido, o sinal do bebê na manjedoura nos comunica humildade. O Deus de toda a terra, o supremo soberano, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele se humilhou por amor de mim e por amor de você. E é por isso, querido, que nós cristãos, de forma alguma, podemos desenvolver qualquer tipo de soberba, arrogância e orgulho no trato de uns para com os outros. Se o nosso Deus se humilhou, se o nosso Deus entrou nesse mundo, na encarnação do Verbo que se fez carne, de uma forma tão humilde, é inadmissível um cristão arrogante. É inadmissível um cristão orgulhoso. É inadmissível alguém bater no peito e acha que tem valor acima de qualquer outra pessoa. A humildade não é apenas uma marca do cristão, mas é um fruto por excelência do Espírito Santo em você. A arrogância com o cristianismo não funciona. Agostinho, certa feita, lhe perguntaram qual era a maior virtude do cristão. Ele disse que a maior virtude do cristão é humildade, humildade e humildade. O cristão, irmãos, é humilde, por quê? Porque ele reconhece que o seu Deus foi um Deus humilde, que se humilhou por amor de você. Portanto, meu amado, abaixa a bola, ok? Não pense que as bênçãos, os títulos, o dinheiro, as posses e tudo isso que Deus graciosamente nos dá é por causa dos seus belos olhos. Paulo diz que não existe nada que nós venhamos a ter que não nos foi dado por Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele. Tudo é para ele. Tudo é para a glória dele. E nunca nós devemos achar que porque galgamos alguma coisa na vida, somos melhores do que os outros. Seja um homem humilde, seja uma mulher humilde, seja um jovem humilde, porque isso é de grande valor diante de Deus, amém? Pastor, o que o bebê na manjedoura como sinal nos comunica? Segundo, o bebê na manjedoura nos comunica proximidade. Vocês sabem que o Deus, antes de Jesus, era o Yahvé, o Deus oculto, o Deus intransponível, o Deus, como dizia Calbart, o eternamente outro, o incomunicável, aquele que exigia uma série de coisas para que ele se aproximasse do homem. Mas agora não.
Agora esse Deus definitivamente veio até nós. Que coisa linda. Hoje o judaísmo nem pronuncia o nome de Deus, você sabe disso. O nome de Deus é impronunciável. Eles têm um temor tão grande, porque Deus está muito distante deles. Mas no bebê da manjedoura, o nosso Deus não é mais o Iavé impronunciável. O nosso Deus agora é o Abba Pai. Ele agora é o paizinho, é o papai. Ele agora se aproximou de nós, na pessoa bendita de quem? De Jesus Cristo. Portanto, queridos, o bebê na manjedoura nos comunica essa proximidade, essa comunhão, esse relacionamento. E é por isso que os cristãos se relacionam uns com os outros. É por isso que eu não posso ser um cristão solitário. É por isso que eu preciso da igreja, você entende? É por isso que hoje nós precisamos construir relacionamentos saudáveis e fraternos uns com os outros. Porque Deus se aproximou de nós e se relacionou conosco, para que agora nós possamos nos relacionar uns com os outros. E esse relacionamento e proximidade, irmãos, é o fruto do bebê na manjedoura. Cristo está no meio de nós, Ele veio a esse mundo, Ele se aproximou de nós. É por isso que nós não podemos viver uma vida solitária. Cristão sozinho, irmãos, é uma incongruência, porque a vida cristã é uma vida relacional e comunitária. Nós precisamos nos aproximar das pessoas, conhecê-las, trocar experiências, porque assim nós seremos profundamente edificados através das histórias de uns para com os outros. Portanto, meu querido, nesse ano de 2023, deixa eu te dar uma dica: importe-se mais com os outros. Queira ser uma pessoa que se relacione mais, participe mais dos trabalhos da igreja, para que você possa construir amizades saudáveis, ser enriquecido com as experiências de uns para com os outros. Lembre-se, Cristo se aproximou de nós, se relacionou conosco, para que nós agora pudéssemos nos relacionar com Ele e uns para com os outros. Abra o leque das suas amizades. Abra o leque dos seus relacionamentos. Não fique só naquele grupinho que você está acostumado. Olha as oportunidades que Deus tem te dado para você se aproximar das pessoas, irmãos. Pastor, qual o terceiro sinal que o bebê da manjedoura nos comunica? Nos comunica o sinal do esvaziamento. Irmãos. A palavra de Paulo aos Filipenses capítulo 2 é muito lindo, sabe por quê? Porque ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele se esvaziou da sua glória, tornando-se reconhecido em figura humana. Veja, querido, que o bebê na manjedoura nos comunica a ideia do esvaziamento. Esvaziamento de quê, pastor? Da glória. Daquela glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo com o Pai, mas que num determinado kairós, tempo da história, essa glória foi velada, essa glória foi escondida, essa glória foi ocultada. Para quê, pastor? Para que ele fosse semelhante a nós. O bebê na manjedoura, irmãos, tem a ver com esvaziamento. A palavra no grego, lá em Filipenses 2, quando Cristo a si mesmo se esvaziou, é a palavra kenosis. Essa palavra é muito linda, ela significa um autoesvaziamento, ela significa que Cristo velou toda a sua glória por amor de nós. Agora preste atenção, Ele não se esvaziou do seu poder, Ele não se esvaziou da sua natureza, Ele se esvaziou da sua glória, a glória que Ele tinha junto com o Pai, para que Ele pudesse ser identificado conosco. Pastor, o que o bebê da manjedoura como sinal nos comunica? Esvaziamento. E isso para nós, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque o cristão cheio de si mesmo, ele é sempre vazio de Deus.
E o bebê na manjedoura, a exemplo de Cristo, nós olhamos agora para dentro de nós mesmos e nós entendemos que dia após dia nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar das nossas pretensões, sabe? Esvaziar dos nossos desejos egoístas. Esvaziar desses nossos anseios que muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Em outras palavras, nos esvaziar da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, da nossa pretensão como Adão e Eva de ser maior ou maior do que Deus. Eu sempre digo o seguinte: quando você é convidado para comer uma comida gostosa, como a minha querida Teresa fez nesse Natal, vá de estômago vazio. Porque se você comer uma feijoada antes de ser convidado para comer uma bacalhoada, você só vai chegar lá e pedir um sonrisal. Porque você não vai conseguir comer. Por quê, pastor? Por que será que eu não consigo saborear essas finas iguarias que me são postas? Simples, porque eu estou cheio. A pessoa que está cheia, ela não pode se deleitar com o banquete. E sabe o que o bebê na manjedoura nos ensina, irmãos? Que é tempo de nós nos esvaziarmos. Para quê? Para a gente se deleitar no banquete que Deus tem nos dado. Por que as coisas de Deus não têm mais sabor para nós? Porque nós estamos cheios de coisas que não devíamos estar. Pastor, essa mensagem vem de onde? Essa mensagem vem do bebê da manjedoura. Cristo se esvaziou. Cristo abriu mão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem sabe nesse ano de 2023 você possa abrir mão de alguma coisa. Uma coisa que está te prejudicando. Uma coisa que está prejudicando a sua família. Uma coisa que está prejudicando o relacionamento seu com a sua esposa, com seus filhos. Uma coisa que está prejudicando você de ser mais assíduo na igreja, amar mais a igreja, se envolver mais com a igreja. Uma coisa que está prejudicando a sua vida com Deus, de ler a Bíblia, de orar, de ter um momento em casa meditando. Quem sabe nesse ano de 2023, ao invés de ser o ano da completude, que tem muita gente aí que quando chega o final de ano só fala em conquista, em ganhar, em receber, em adquirir, em prosperidade, sucesso, e blá blá blá, e blá blá blá, não possa ser o ano de você se esvaziar. Aonde a gente vê isso? O bebê na manjedoura. A glória de Deus, irmãos, foi velada. Tanto é verdade que quando Jesus está a caminho de Jerusalém, ele chama 3 dos seus discípulos e sobe num alto monte. E a Bíblia diz que quando ele subiu no alto monte, é claro que o texto não diz isso, mas eu estou dizendo, é como se ele pensasse assim: eu vou mostrar para eles verdadeiramente quem eu sou. E a Bíblia diz que a glória apareceu. Os discípulos ficaram aterrorizados quando viram aquilo. Eles ficaram tão aterrorizados, irmãos, que eles não sabiam nem o que fazer. Jesus mostrou a eles o quê? O que o sinal da manjedoura velou. Sua glória. E hoje, muitas vezes nós queremos mostrar nossa glória para os outros, né? Em último lugar, irmãos, o que o bebê na manjedoura como sinal nos comunica como a mensagem do Natal? Primeiro, nos comunica humildade. O Deus humilde, o Deus que se fez homem, o homem que se fez servo e o servo que se fez sacrifício no meu lugar. O bebê na manjedoura nos comunica proximidade. Deus se aproxima de nós em Cristo. Em Cristo Deus nos deu um rosto, nos deu mãos, nos deu um corpo, nos deu alguém para tocar, para chamar de Pai.
Nos comunica, em terceiro lugar, o esvaziamento. Essa bênção de você, de repente, tirar da sua vida os entulhos, se preparar para receber de Deus aquilo que Ele tem, mas vazio de si mesmo. Porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. E finalizando, irmãos, o bebê na manjedoura nos comunica identificação. Pastor, por que comunica para nós identificação? Porque quando o anjo disse para os pastores, vocês verão um sinal, um bebê enrolado em faixas, deitado numa manjedoura, eles entenderam que não era um palácio, esse bebê não estava num berço de ouro, mas era uma pessoa como eles, que veio ao mundo como eles tinham seus bebês, e que muitas vezes esses pastores depositavam seus próprios bebês nas manjedouras. Em outras palavras, aquele que nasceu em Belém, que é o Rei, o Senhor, Cristo Jesus, é igual a vocês. E é por isso que eles foram apressadamente e entraram na casa. Sabe por quê? Porque sendo impuros e imundos, eles nunca seriam recebidos por causa nenhuma. Mas lá eles entraram. Sabe por quê? Porque o bebê veio ao mundo do jeito que eles vieram. Isso comunica o quê, pastor? Identificação. O bebê na manjedoura, irmãos, se identificou com o ser humano. Jesus é aquele que mesmo ele sendo a expressão exata do Pai, ele é 100% homem como eu e você. Jesus, na sua carne, ele é 100% Deus, a teologia é boa, mas ele é 100% homem. Por quê? Porque ele se identifica comigo e com você. E a Bíblia vai mais longe. Ele conhece as suas dores e o seu sofrimento, porque ele era um homem de dores e ele também sofreu. E ele se identificou tanto conosco, irmãos, mas tanto, que ele carregou os nossos pecados naquela cruz. E naquela cruz, ele tomou o meu e o seu pecado e o levou sobre si. Deixa eu terminar com um fato interessante que aconteceu comigo lá no Rio Jordão. Nós visitamos nessa última viagem o Rio Jordão. O Rio Jordão foi onde Jesus foi batizado por João Batista. E quando eu estava com a caravana lá no Rio Jordão, é claro, em alguns lugares o pastor deu uma palavra para o pessoal. E a Carla, líder lá da agência, falou, pastor, grava um vídeo para mim, da razão por que Jesus foi batizado. Falei, claro que eu gravo. Porque se você olhar para o batismo de Jesus, por João Batista, você não encontra razão para Jesus ser batizado. O batismo de João Batista era batismo de arrependimento, para confissão de pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Ele era puro, ele era limpo, ele era imaculado. Tanto é verdade que quando Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado, João Batista olha para ele e diz, de forma nenhuma, eu é que tenho que ser batizado por ti, porque João Batista entendeu. Ele apontou para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como é que eu vou batizar esse homem? Mas Jesus olha para ele e diz assim, João, convém que se cumpra toda a justiça. E a Bíblia diz que João então o batizou. O que significa isso? Aí a Carla falou assim, pastor, grava um vídeo para mim, para eu publicar aí, mostrar por que Jesus foi batizado por João. Aí ela botou o celular e eu gravei. E eu disse uma coisa muito simples na realidade. Por que Jesus foi batizado por João Batista, se ele não tinha pecado, se ele não tinha do que se arrepender? Então certamente não era batismo de arrependimento. Qual era o batismo então que João batizou Jesus? Aí eu disse, é o batismo da identificação. No batismo de Jesus por João Batista, Jesus se identificou comigo e com você. E aí lá no vídeo eu disse, e aí começou a sua paixão.
Tem muita gente que acha que a paixão de Cristo só acontece lá em Jerusalém na sua última semana. A paixão de Jesus inicia-se no início do seu ministério terreno, quando ele é batizado por João Batista. Por quê? Porque quando ele desce e João Batista joga água sobre ele e ele se levanta, agora sim, eu estou identificado com os homens e eu levarei os seus pecados lá na cruz. Pastor, que sinal é esse que comunica para nós? O bebê na manjedoura. Jesus se identificou com aqueles pastores humildes, ao ponto deles entrarem na casa, contarem essa história e todos se maravilharem. Por quê? Porque o nosso Deus se identifica conosco, amém? Ele conhece as suas dores, suas alegrias, suas lutas, suas vitórias, suas tragédias. Ele conhece tudo, e tudo ele sofreu por amor de nós. Ele é um Deus que você pode confiar. Amém?